Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica. Com muita alegria, quero receber você para mais um encontro sobre o nosso curso a respeito do Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós vamos então realmente começar a falar a respeito do primeiro artigo de fé, que é Creio em Deus. Creio em Deus. Para isso, nós vamos utilizar os parágrafos do 198 até o 231. Antes de tudo, vamos fazer a nossa oração para que a gente possa, então, realmente entender aquilo que Deus tem preparado para nós neste vídeo. Estamos reunidos, então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Vamos lá, vamos começar então o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Nós vamos começar falando a respeito daquilo que o Catecismo coloca para nós na nossa profissão de fé, né? Quando ele diz que existe um único Deus. Quando nós dizemos assim, creio em Deus, o credo niceno-constantinopolitano vai complementar dizendo, creio em um só Deus, um único Deus. Eu tenho aqui a minha cola, tá bom? Vou revelar meu segredo aqui para você. E de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha para você, para a gente poder, aproveitar ao máximo o conteúdo que o Catecismo traz para nós. Então ele diz o seguinte, que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Nós só temos um único Deus. A palavra de Deus, já no Antigo Testamento, vai dizer para nós, o próprio Deus, quando se revela, ele diz que ele é o único Senhor. Não existem outros deuses. Por exemplo, se nós pegamos lá o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, Deus diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Também ele dizia isso pela boca dos profetas. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, dos versículos 22 a 24, nós temos lá o seguinte versículo, voltai-vos para mim e sereis santos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Deus está deixando claro na sua palavra que não existem outros deuses. Nós sabemos que o povo de Israel naquela época, ele era o único povo monoteísta. Em redor ali de Israel, nós tínhamos vários povos, vários povos que tinham vários deuses, Israel era o único que adorava um único Senhor, o único Deus. E aqueles povos que viviam em volta ali de Israel, eles não admitiam isso. Como é que pode haver um único Deus? E Israel foi fiel a Deus. Claro, nós sabemos que muitas vezes Israel não foi tão fiel assim, mas Israel, ele seguia o único Senhor. Então algumas pessoas podem também dizer assim, mas a igreja fala que acredita num Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas pessoas que não entendem, essa questão da trindade, vão dizer que nós, cristãos, adoramos a 3 deuses, e na verdade não. Veja, a nossa fé é muito clara. Nós cremos num único Deus, único, um só Deus, mas que é distinto em 3 pessoas. Dentro desse Deus, desse mesmo Deus, desse único Deus, nós temos aí uma manifestação de Deus em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a gente costuma dizer, o Pai Criador, o Filho que se fez homem, nosso Salvador, e o Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes para nos santificar. É um único Deus, mas distinto em 3 pessoas. Aí a gente sabe o mistério da Trindade, que muitas vezes na nossa cabeça não entra, porque nós temos uma forma de pensar e Deus é eterno, Deus é infinitamente superior à nossa inteligência
e aí a gente vai ficar meio sem entender mesmo, né? Isso prova para nós que nós somos criaturas, e nós não somos criadores, nós somos apenas criaturas, porque a criatura tem os seus limites. Quando o homem entende isso, quando o ser humano entende que ele é limitado, que ele é uma criatura, que ele não tem todas as respostas, então ele começa a reconhecer a grandeza de Deus, que Deus está acima infinitamente de toda a nossa inteligência, da nossa realidade. Deus supera a nossa inteligência. E nós temos que nos curvar diante desta grandeza de Deus, curvar a nossa inteligência, a nossa vontade diante de Deus e reconhecer que esse Deus é único, esse Deus é grandioso e nós só podemos acreditar e dizer: Senhor, eu creio. Deus também no Antigo Testamento ele vai revelar o seu nome, né? Eu vou ler para você o parágrafo 203. Se você tem aí o seu catecismo, pegue comigo. Vamos ler o parágrafo 203. Olha só o que diz. Que riqueza que é esse parágrafo. Olha. A seu povo, Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é dar-se a conhecer aos outros, é de certo modo entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Aqui tem uma riqueza, a gente poderia ficar 1 hora só falando disso aqui. Mas olha que coisa incrível. Deus revela ao povo de Israel o seu próprio nome. Ele dá a conhecer. Quando Deus dá a conhecer o seu nome, aqui o Catecismo diz algo incrível. Ele diz que quando ele revela o seu nome, ele revela a sua identidade, mas mais do que isso, ao revelar o seu nome, ele permite que nós o invoquemos, que nós o chamemos pelo seu nome. Que quando você diz o seu nome para alguém, quando você revela o seu nome, significa que você está dando acesso àquela pessoa, a você. Você está dando intimidade. Você permite que aquela pessoa entre na sua intimidade. Quando você revela, então. E quando Deus, então, revela o seu próprio nome para nós, Ele está dizendo: eu quero criar uma intimidade com vocês, meus filhos. Eu amo vocês, eu quero que vocês me conheçam pelo nome, porque eu conheço cada um de vocês pelo seu próprio nome. Então Deus, quando revela o nome dele, é porque Ele quer entrar em comunhão conosco, Ele quer entrar em intimidade conosco. Deus, Ele tem um nome. Ele não é uma coisa, uma força anônima, algo que as pessoas falam: Deus, de uma maneira apenas abstrata, assim, Deus. Eu acredito em Deus. Como se fosse uma coisa assim nebulosa, uma coisa muito abstrata. Não. O Deus que se revela é o Deus de Israel. É aquele que dá a conhecer o seu nome. E aqui é muito interessante porque logo em seguida nós vamos ver também qual é o nome que Deus revela, né? Vamos ver. O Catecismo diz, né? Mas o nome definitivo de Deus é aquele que ele revelou a Moisés na sarça ardente. Olha só o parágrafo, vamos ler o parágrafo 206. Olha só o que diz o parágrafo 206 aí. Pega o seu catecismo. Ao revelar seu nome misterioso de Yahvé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Isso aqui é tirado lá daquela revelação que Deus faz para Moisés. Você se lembra? Claro, Deus havia se revelado a Abraão, a gente já viu isso na história da salvação, no vídeo sobre a história da salvação, mas Deus vai chamar Moisés. Quando Moisés foge lá do Egito, ele vai encontrar uma sarça ardente. É uma plantinha lá que ela vai pegando fogo, mas o fogo não consome aquela planta. E Moisés fica curioso com aquilo. Foi a forma que Deus encontrou de chamar a atenção de Moisés. E quando Moisés se aproxima daquela sarça ardente, aquela sarça que pegava fogo, Deus chama Moisés pelo nome. E a Moisés, Deus revela o seu nome. Porque Deus quer enviar Moisés para resgatar o povo de Israel, lá do Egito. Então Moisés diz: quando eu for aos filhos lá de Israel, quando eu for lá no Egito, e eles perguntarem: quem te enviou? Que nome eu devo dizer? E aí ele diz:
eu sou aquele que sou. Você vai dizer, eu sou, me enviou. Eu sou aquele que sou. Né? E aqui o catecismo está dizendo isso. Né? E quando Deus revela então esse nome misterioso, Deus declara quem Ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. É interessante porque parece que Deus ele revela o seu nome, mas ao mesmo tempo ele esconde, né? Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou, aquele que existe desde toda a eternidade. Né? Até para se diferenciar desses outros deuses falsos que os outros povos adoravam, Deus vai dizer, eu sou aquele que sou, aquele que desde toda a eternidade, não existe outro além de mim. Aquele que realmente é, aquele que realmente existe, o Deus verdadeiro. Não esses que os homens inventaram. Né? É isso que o catecismo está dizendo. Ele diz, né? Esse nome é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como Ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Olha o que o catecismo coloca aqui. Deus, quando Ele diz o seu nome, Ele está mostrando para nós que Ele é uma realidade infinitamente acima de tudo o que podemos compreender ou dizer. Deus está infinitamente acima dos nossos pensamentos, infinitamente acima da nossa razão, da nossa inteligência. Por isso que a gente teve aquela aula sobre a fé. Eu tenho que entender que a minha razão é limitada como criatura. Somente a fé que a fé está acima da razão, diz o catecismo. É a fé que vai dar as respostas para nós. Então, quando eu tenho fé, eu começo a entender melhor esse Deus. A fé é que vai me explicar as coisas. É a fé. Tem coisas, como eu disse na outra aula, que só a fé vai nos explicar. Só a fé. A razão vai ficar boba. A razão vai ficar olhando ali e vai ficar assim, não estou entendendo. Então a fé vem em auxílio da razão. Aí a fé vem dar as respostas e a razão então aceita. É assim que funciona. Então esse nome de Deus é um nome misterioso, porque Ele está acima de tudo. Ele é o Deus escondido, seu nome é inefável e Ele é o Deus que se faz próximo dos homens. O nome de Deus é inefável. O nome de Deus é Yahvé. Que nome incrível. Esse nome, Yahvé, ele significa eu sou quem sou. Eu sou aquele que é, ou simplesmente eu sou. Demonstrando essa eternidade de Deus, a sua existência, demonstra que Deus é verdadeiro, né? Vamos ler também agora o parágrafo 208. Olha o que diz o catecismo. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. É isso que a gente estava falando agora, né? Quando a gente escuta esse nome de Deus, a gente entra na presença de Deus, a gente descobre quão pequenos nós somos, né? Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto em face da santidade divina. Essa experiência com Deus, né? Essa experiência que nós temos com Deus nos faz reconhecer a sua grandeza e a nossa pequenez. Moisés, quando estava lá diante de Deus na sarça ardente, ele sente a presença de Deus, ele tem a certeza, ele tem uma experiência com Deus, então ele tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava era um lugar santo. Diante da glória de Deus 3 vezes santos, Isaías exclama: ai de mim, estou perdido, com efeito sou um homem de lábios impuros. Olha quando Isaías, o profeta Isaías, diante da glória de Deus, ele tem essa experiência, ele vai dizer, ele fica desesperado com a sua pequenez, né? Com a sua impureza diante da grandeza e santidade de Deus. São Pedro também vai dizer para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Então Deus, ele é muito maior. Quando nós estamos diante dele, nós reconhecemos quão pequenos somos e quão grande ele é. O povo de Deus, o povo de Israel, não pronunciava de jeito nenhum o nome de Deus. Quando os judeus iam para as sinagogas e eles iam ler lá, né, as escrituras, quando o nome de Deus aparecia escrito,
eles não pronunciavam o nome de Deus. Aquele que estava fazendo a leitura, ele trocava a palavra por causa do respeito que eles tinham, o nome de Deus, que Deus tinha revelado, e o medo de pronunciar o nome de Deus em vão era tão grande que eles trocavam pela palavra Adonai, que significa Senhor, e que em grego nós temos a palavra Kyrios. Kyrios significa Senhor, que é uma palavra usada para o Senhor, para Deus. Então em hebraico nós temos Adonai e em grego nós temos Kyrios. Ele é um Deus de ternura e de compaixão. Que Deus é esse? Como ele é? Como Deus se revela? Ele se revela como um Deus de misericórdia, rico em misericórdia, Deus de ternura. A gente conhece pessoas que são ternas, Deus é pura ternura, Deus é pura compaixão, Ele é misericordioso, Ele se compadece de nós, das nossas fraquezas, Ele se compadece. Quantas vezes Deus já nos perdoou dos nossos pecados, quantas vezes a gente repetiu o pecado, repetimos tantas vezes e Deus continua nos perdoando, porque Ele tem misericórdia, Ele acredita em nós, Ele aposta em nós, Ele crê que nós vamos sim vencer os nossos pecados. Jesus diz: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. O próprio Jesus, que é o próprio Deus que se fez homem, que veio ao nosso encontro, esse Jesus, Ele se revela como o eu sou. Muitas vezes nós vamos pegar o Evangelho e Jesus vai dizer, como Ele disse aqui, quando o Filho do Homem for elevado, vocês saberão que eu sou. Ele vai usar aquela mesma expressão para Deus, do Antigo Testamento. E muitas vezes Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou. Ele vai usando várias vezes essa expressão, porque Jesus se revela. Quando os soldados vêm prender Jesus, e eles perguntam, quem é? Nós viemos buscar Jesus de Nazaré. E Jesus fala, sou eu. Ou eu sou, é a mesma coisa, Sou eu sou. E os soldados caem por terra. Todos os soldados caem imediatamente por terra, demonstrando ali a autoridade de Deus. Eu sou eu. E todos eles caem, porque Ele pronuncia esse nome que foi revelado por Ele mesmo, para o povo de Israel. Depois, em Deus não há mudança. Ele é sempre estável. Ele é. Quando se diz assim, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, significa também essa estabilidade de Deus. Deus não muda. Não é que olha só que interessante isso. Não é que um dia Deus está feliz, outro dia Deus está triste. Igual a gente, nós somos seres humanos, nós somos criaturas, então a gente varia. Um dia a gente está feliz, de manhã a gente está feliz. Na manhã mesmo a gente vai ficar triste, depois a gente fica feliz de novo, depois a gente fica alegre, depois a gente fica preguiçoso, depois a gente vai variando, Mas Deus não muda. Deus é sempre felicidade eterna. Deus é imutável, não há sombra de variação em Deus. Ele permanece estável sempre. Ele é aquele que é. Deus não muda. O amor de Deus jamais muda. A misericórdia de Deus jamais muda. A bondade de Deus jamais muda. A santidade de Deus jamais muda. A fidelidade de Deus jamais muda. A palavra de Deus nunca passa. Lembra que Jesus falou? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque Ele é eterno. Tudo o que Ele faz permanece. Nós temos várias passagens do Antigo Testamento que falam isso, Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem nem fim. Deus é perfeito. Nós temos coisas bonitas nesse mundo, Nós temos uma flor bonita, uma paisagem bonita, Quantas flores bonitas nós temos, pessoas bonitas, mas Deus, Ele é a perfeição de toda a beleza. Nós temos momentos de bondade na nossa vida, nós conhecemos pessoas boas, não é? Mas Deus, Ele é a pura bondade, a bondade que não muda nunca. Deus é sempre bondade, Ele é a plenitude da bondade, Ele é a plenitude do amor, Ele é a plenitude da misericórdia. Tudo que você possa ver de bom, Deus é a plenitude de tudo aquilo. Se você tem uma experiência com amor, você que é pai, é mãe, você que ama teu filho, tua filha,
você que ama teus pais, você já com certeza já teve uma experiência de sentir um amor profundo em algum momento, que você percebeu o quanto você ama aquela pessoa. Todos nós já tivemos um momento desse. Se você não teve ainda, precisa ter. E aí você experimenta o amor verdadeiro profundo. Deus é a plenitude desse amor. Ele é tudo isso mais elevado ao infinito, ao eterno. Deus é a plenitude de toda a bondade, todo o bem, toda a perfeição, toda a beleza. Deus é a plenitude de tudo. É esse Deus que nós servimos, um Deus que não muda, um Deus que é sempre fiel. Amém? Bom, ainda o catecismo diz para nós que Deus é verdade, Deus é a verdade. Suas promessas sempre se cumprem. Deus não mente. Deus não diz uma coisa para a gente e depois ele muda. Não, nós é que fazemos assim. Deus não, ele é estável. Lembra disso? Então Deus, ele é a verdade. Tudo que ele promete, ele cumpre. Ele cumpre. Tudo que Jesus falou, nós podemos acreditar, porque ele vai cumprir. Ele disse para nós, se 2 de vocês se reunirem na terra para pedir o que for, em meu nome será concedido. Isso não vai mudar. Claro que a gente tem que pedir também coisas que sejam boas, né? Às vezes a gente pede umas bobagens também, né? Ou coisa que vai fazer mal pra gente, e Deus não vai nos dar, porque Ele nos ama. Nós podemos confiar em Deus. Aliás, o primeiro pecado foi colocar em dúvida a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Adão e Eva pecaram exatamente por isso, porque eles duvidaram da palavra de Deus. Eles colocaram em xeque o Deus verdadeiro. Então Deus é a verdade. E ainda São João vai dizer para nós que Deus é amor. Deus é a plenitude de todo amor. Deus é o único que pode nos dar o conhecimento verdadeiro sobre as coisas criadas e a relação que elas têm com Ele. Você quer entender o mundo, você quer entender a vida, você quer entender o universo, você quer entender quem você é, quem são as pessoas? Só Deus pode nos explicar. Porque é Ele que criou tudo. Então é Ele quem tem as respostas para as nossas perguntas. É Ele quem criou o mundo, é Ele quem criou o tempo, porque Ele está na eternidade. Na eternidade não tem o tempo. Existe a eternidade. Foi Deus quem criou o tempo, inclusive. Por isso que tudo que Deus faz não está preso ao tempo. É eterno. Por isso que quando Jesus veio e Ele sendo Deus, né? Ele realizou a salvação dentro do nosso tempo, dentro da nossa história. Embora Ele tenha realizado as obras dentro da história, sendo Deus, o que Ele realiza é eterno. Por isso, quando nós vamos à missa, acontece como que a atualização de tudo aquilo que Ele realizou na cruz, na sua paixão, morte e ressurreição, se torna presente. Por quê? Porque Ele não está preso ao tempo. Então, como é eterno, tudo que Ele realizou, aquilo se torna presente, verdadeiramente. Não é que é uma lembrança, não, é real, é presença real. É algo que está acontecendo agora. Porque tudo que Ele realizou não está preso ao tempo, está na eternidade. Bom, meu irmão, eu espero que você tenha conseguido entender a grandeza de Deus e como nós somos pequenos, como nós somos muito pequenininhos perto dele e que nossa razão não é capaz de responder a todas as perguntas, mas a fé sim é capaz de nos dar as respostas. Amém? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, coloque aqui um comentário, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que nós possamos espalhar esta boa nova a mais e mais pessoas. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.